disponível para o cuidado, a família e a vida. É graduada em serviço social e atuou por cerca de 7 anos como assistente social no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foi nesse período que aprofundou seu interesse pela compreensão do ser humano, iniciando sua formação e direcionando sua carreira para a escuta clínica e o desenvolvimento emocional das pessoas. Atualmente é psicanalista, terapeuta de casais e palestrante. Desenvolve um trabalho voltado ao fortalecimento de saúde e bem-estar emocional. Nos grupos terapeutas, na comunicação e dos relacionamentos, atendendo pessoas individualmente, casais e grupos terapêuticos, especialmente com mulheres. Também realiza palestras em empresas de Rondonópolis e de outras cidades, abordando temas como saúde emocional, liderança, desenvolvimento humano e a importância das relações familiares com base para uma sociedade mais saudável. Além de atuação clínica e corporativa, Daniela dedica parte de seu trabalho e projetos de impacto social, oferecendo escuta e acolhimento em aldeias indígenas e na penitenciária local, acreditando que cuidar das pessoas é um compromisso que ultrapassa os limites do consultório. Com uma trajetória construída entre o serviço social, serviço público, a clínica, a educação e a atuação social, Daniela acredita que transformar pessoas é o caminho mais seguro para transformar famílias, organizações e a sociedade. Essa é a Daniela. Que tanto, hein? E agora, o que eu faço para... Onde eu vou, Fran? Agora você vai onde você quiser. Aqui, ó. Ah, você tem aí? Não, não tem não. Tem só o da live. Bom dia. Vou falar da frente para a gente ficar mais próximo, tá bom? Só coloca um pouquinho o microfone na boca, tá? Tá, aí você me marca, me fala quando estiver faltando 15 minutos, tá? Hã? Para não ficar te... Vamos fazer pra gente assistir você. Ah, ótimo, então tá. Pode pegar? Qualquer coisa, se você puder passar para mim também, já ajuda. Se você preferir, eu vou te dando uma olhadinha. Mas se quiser, tá aqui. Tá aqui? Vamos ver se Só tá. presta, vamos ver. Aí. Foi. Acho que ela vem. Não apareceu lá. Hã? Tá. Deixa eu ver. Ah lá, pronto, foi lá. Bom dia, pessoal. Que prazer imenso estar aqui. Nunca tinha ficado tão próximo ao Clube Lions como estou ficando agora, esses 2 dias, né? A convite da minha grande amiga Francileide, foi uma das primeiras pessoas que me acolheu quando eu cheguei aqui em Rondonópolis. E também tenho uma amizade muito estreita com o filho, né, Valmir, que é um amigo de longas datas e somos muito íntimos, né? Valmir é de dentro da minha casa e amado pelos meus filhos e pelo meu marido. E antes da gente começar, eu acredito que aqui é uma grande família e uma grande egrégora que faz muita diferença no mundo. Como assistente social, né, minha primeira graduação, eu vejo o quanto é importante a assistência, ainda mais vindo que vivemos em um mundo de muita miserabilidade social, em todos os sentidos, não só material, mas também de conhecimento, de cultura. E às vezes quando a gente estuda outras culturas a gente percebe, né, como anda as nossas crianças, como anda o ensino, tanto das crianças da educação infantil até a graduação.
Queria pedir para cada um de nós que pudéssemos parar um pouquinho, silenciarmos, para que tudo que fosse falado aqui hoje pudesse e possa fazer diferença na sua vida. Como psicanalista, eu não trabalho a massa, eu trabalho a individualidade, a singularidade. Faça só um minutinho de silêncio, para que você possa entender o seu grande chamado nesse grande clube, que é o servir. Força e generosidade no servir, um tema forte, desafiador e que nos desloca. Porque muita gente usa a força como meio de imposição, de tirania, e às vezes de forma rígida, esquecendo da grande flexibilidade que nós precisamos ter quando lidamos com o ser humano. Generosidade. Ninguém faz nada de graça. Todo mundo faz alguma coisa pensando em ganhar outra. Essa é a nossa natureza humana. Não adianta negarmos. Nós só fazemos algo porque ganhamos algo em troca. E é assim desde criança. Meu filho, se você almoçar tudo, a mamãe te dá um brigadeiro. Não é assim? A mesma coisa hoje, né? A mulher fala: se você me passar aí o cartão de crédito, eu faço aquela comidinha que você tanto gosta. Não é? Nós somos seres de troca. Nós somos seres de trocas. Ninguém faz nada de graça. Então a generosidade é um desafio para esse tempo em que o lucro e a lucratividade é o que manda. Se eu não lucrar, o que eu vou lucrar? Nada? Então estou fora. Alguma coisa vocês ganham por estar aqui. Se for pontinhos lá no céu, né? Se for cultura, se for gratificação por estar fazendo algo para alguém. Então a generosidade é uma virtude desafiadora para os tempos de hoje. E o servir. No servir, eu quero trazer para vocês, eu também sou estudante de filosofia, eu amo filosofia, e dentro da filosofia eu estudo muito santos católicos, que são filósofos, pensadores, que até quem é ateu lê. Não é só para quem é da religião católica, né? Então, deixa eu só contar um pouquinho minha história, né? Que eu não falei muito bem para vocês. Muita gente está perguntando para mim: o que é psicanalista? É psicólogo? Não. É psiquiatra? Também não. O psicanalista está falhando? Não. O psicanalista, ele pode ser psicólogo, ele pode ser médico, ele pode ter qualquer outra formação. Só que diferente do psicólogo, ele não se gradua em psicanalista, ele se forma ao longo dos anos. Ao longo da sua análise pessoal, do seu estudo dos livros de Freud, de Lacan, que são os grandes pensadores da psicanálise. E o que a gente trabalha na clínica? A escuta do inconsciente. O que é inconsciente, Daniela? É aquilo que em nós claudica. Já viu quando você esquece uma chave e fala: mas eu deixei a chave aqui. E de repente você anda na casa e a chave some. Aí quando você volta e fala: nossa, estava aqui e eu não vi. Quando você troca o nome de alguém, quando você está dirigindo e você não precisa ali ficar pensando: peraí, deixa eu passar a segunda marcha, a terceira marcha, quando os carros ainda são manuais, né? É isso que a gente faz no automático, sem se dar conta. O inconsciente em nós é uma instância psíquica aonde eu guardo coisas e situações que eu não quero olhar no dia a dia. Então é lá que a gente olha, escuta, para que a gente possa desbloquear para a pessoa viver bem. Tem gente que está com 80 anos e ainda sofre. Por quê? Porque em nós, a infância em nós ainda é muito viva. Já viu o idoso birrento? Eu tenho uma mãe lá em Minas que ela é birrenta. Falo para ela: mãe, a senhora está dando mais trabalho para mim do que eu dei para a senhora quando era criança.
Ela não pode andar e ela sai para caminhar. Todas as vezes que ela sai escondido, cai. Mas ela precisa ir no mercado, porque ela quer se sentir útil. Ela não consegue entender e acolher a idade que ela está. Dificílima. Me liga. Eu estou às vezes atendendo na clínica, ela me liga. Eu falo, mãe, o que aconteceu? Está tudo bem? Não, porque eu quero que você pegue na internet para mim aí uma jarra que eu vi aqui de vidro, que tem um bico de jaca. Pede aí para mim que eu não sei mexer direito. Mãe, são 3 horas da tarde, eu estou trabalhando. Ah, menina, o que custa você pedir? Então vai perdendo o juízo, né? Então é essa situação que a gente às vezes trabalha. A pessoa que cresceu em estatura, mas não cresceu no coração, não cresceu na mente, não amadureceu junto com a idade fisiológica. Ah, eu não sou assim não. Aqui não tem ninguém assim, né? Mais fácil é minha mãe ser do que eu. Nós não gostamos muito de entrar em contato conosco mesmo. Por isso que muita gente ainda acha que terapia é para louco. Eu fazer terapia? Isso é para quem não tem o que fazer? Isso é para quem não tem uma pia para lavar louça? Isso é para quem é doido? Não. Freud fala que a terapia é para os fortes, porque os fracos não dão conta dela. Na pandemia eu atendi muito idoso de 80, eu atendi uma senhora de 92 anos. Que já tinha passado por tantas coisas, ela não sabe, mas ela ensinou mais a mim do que eu a ela. Mas ali a gente sustentou uma dificuldade, um medo da morte, um medo de perder algum dos seus para essa pandemia, né? Que deixou todo mundo desolado. Então, todos nós temos uma missão. E eu acho essa frase de Santa Teresa d'Ávila muito bonita e muito forte. Cristo não tem agora outro corpo senão o vosso. Não tem outras mãos senão as vossas. Não tem outros pés senão os vossos. Quando Cristo passou pela terra, ele falou o quê? Farás obras maiores do que eu. Existia um Lions Club naquela época, da era cristã ali, bem no início? Não, minha gente. Eu estava vendo o The Chosen. Eu não estou fazendo apologia a nenhuma religião, até mesmo porque hoje eu acredito que todas as religiões sim são boas, porque existem pessoas boas em todas elas, e existem pessoas ruins, e pessoas com um caráter bem duvidoso, inclusive perversas, também dentro de todas elas. E vendo The Chosen ali, eu pensei, gente, como foi difícil para aquela época, Jesus pregar e fazer a missão dele acontecer. Eu acho que se ele voltasse agora, muitos de nós não o reconheceríamos. Não o reconheceriam. Por quê? Porque muitos de nós estamos muito presos na lei. E o amor para muitos de nós ainda não é muito sentido, tateado. A grande extensão do Lions Club é ser isso aqui. É ir aonde o Cristo não consegue mais ir, a não ser pela inspiração. Então, o servir, ele é para nós uma forma de elevação, de nobreza. A gente traz uma certa equidade quando a gente serve. Quando eu era mais jovem, eu trabalhava em grupos de jovens, essas coisas, e eu gostava muito de dar palestra. E eu era bem vaidosinha, porque eu sempre falei bem, eu sempre tive o dom da comunicação. Aí um dia, o padre falou para mim assim, ó, vocês que são aí jovens, gostam de ficar falando bonito, eu preciso de vocês para lavar o banheiro do encontro de casais. Falei, Deus me livre, na banheira na minha casa, vou lavar banheiro aqui? Mas foi a melhor experiência que eu tive. Como aquilo me fez sentir gente. Me fez colocar os pés no chão e falar, meu Deus, eu não sou melhor que ninguém. Tudo que esse povo faz no banheiro eu também faço. Então nós somos todos iguais, né? Dentro de um contexto. Deixa eu ver, estou vendo para onde... Ah lá. O grande lema é como?
Vamos falar mais uma vez. Um lema forte que diz de um coletivo. Mas a questão aqui é individual. Eu sirvo. Eu sirvo. E vamos agora questionar um pouquinho como tem sido o seu servir. Servimos para transformar a vida do outro ou para alimentar a imagem que fazemos de nós mesmos? Eu sirvo no lar. Naquela enchente eu estava lá. Eu sou um leão. Não é, companheiro? Companheiro, a sua, como é que você chama de diretrizes? Distrito. Distrito. O meu distrito fez tanto X. Fizemos tantas ações. Né? Ganhamos um Oscar. O seu distrito só fez isso? O que está acontecendo no seu distrito, companheiro? Soberba. Aí você chega no seu trabalho, eu sou um leão. Eu faço e acontece. E a sua imagem? Essa imagem pafiosa que usa do servir para se engrandecer. Estamos servindo para transformar a vida de quem sofre, a vida de quem precisa, às vezes do mínimo para sobreviver. E quando eu falo mínimo para sobreviver, gente, não estou falando somente de cesta básica não, minha gente. Eu não estou falando apenas de cadeiras de rodas. Eu não estou falando apenas de uma consulta no médico. Não, eu estou falando do mínimo. Às vezes o mínimo, sabe o que é? É você estar na sua empresa, ou estar na sua casa, ou estar no supermercado e ver no rosto de uma pessoa a dor do dia a dia e você poder olhar para ela e sorrir. Às vezes é tão difícil para nós sorrirmos gratuitamente para alguém que não tem nada a nos oferecer. Um dia eu fui falar numa empresa do Setembro Amarelo e tinha umas 250 pessoas ali, não lembro, mas era muita gente. E eu sei que muita gente aplaudiu, achou legal. No final, uma moça que estava lá no fundo chegou para mim e falou assim: eu não escutei nada do que você falou, mas quando você olhou para mim e sorriu, parece que o seu sorriso fez com que uma luz entrasse no meu coração. Como o seu sorriso me curou. Gente, um sorriso. Diz que Santa Teresinha vivia muito no Carmelo e ela andava pensando na vida, pensando no seu chamado, no seu propósito, na sua vocação. E diz que uma hora o demônio chegou para tentá-la. E ela sorriu. E quando ela sorriu, ela afugentou o demônio. A gente não tem noção que o amor é detalhista. E nós somos muito adoecidos. Porque a gente é um povo carente. Nós somos. E nós queremos ainda ficar na carência de ser olhado, de ser observado, de ser admirado, de ser lisonjeado, de ser narcisado. E já estamos grandinhos demais para isso. Por isso que eu falo, o paciente quando chega eu falo: olha, se a sua mãe não te narcisou, não te libidinizou, não deu o amor que você precisava, meu querido, é isso que você tem para hoje. Faça você acontecer na sua vida. Não dá mais para ficar lá chorando. Uma senhora de 80 anos que chegou na minha clínica na época da pandemia: Daniela, mas a minha mãe sempre amou minha irmã mais nova, e chorou como uma menina. A menina estava latente nela. A mãe já tinha morrido, a irmã já tinha morrido, mas ali ela chorava aquele amor não recebido. E essa mulher levou uma vida e não elaborou esse amor não recebido da mãe. Por isso que a gente quer uma imagem, por isso que nós precisamos ser narcisados. Deixa eu ver qual que é.
Passa para mim, fazendo favor. Pode passar. Quando ninguém vê, continuamos com o mesmo desejo de servir? Quando você não está na egrégora do Lions Club, mas você está só, lá no seu espaço, lá onde você está vendo que um companheiro, uma pessoa do seu trabalho vai ser promovido e você não. Como é o seu servir ali? Gente, o servir é muito além do que a gente às vezes imagina. Quando ninguém vê, mas Deus vê. Deus perscruta o nosso coração e Ele sabe do desejo nosso de servir gratuitamente. Pode passar. O meu já não funciona mais. Não, foi lá para o último. Isso, pode passar? E quando não recebemos o reconhecimento, o nosso coração mesmo assim permanece disponível? Nossa, o nosso distrito fez tantas coisas. Eu, como presidente desse distrito, dei o meu sangue, perdi noite de sono, tirei dinheiro do bolso, larguei minha família e ninguém reconheceu? Como assim? Eu vou largar a mão do Lions. Um povo que não valoriza a gente, um povo que não dá espaço para a gente. E aí começa toda uma questão de lamúria. Peraí, você está aqui pelas pessoas? Eu estou aqui para ser reconhecida pela governadora, pelo presidente. Eu estou aqui por quê? Mesmo quando você não recebe as honrarias, você continua com o seu coração disponível, meu querido e minha querida? Pode passar. Servimos apenas aqueles com quem identificamos, ou também aqueles que nos desafiam? Ô gente, como é bom amar gente boa, não é? Oh meu Deus, como é bom amar aquela cunhada querida, que é gente boa, que dá presente, que é madrinha dos nossos filhos, que cuida dos nossos filhos quando a gente quer um Vale Night. Como é bom amar aquela sogra que pode adivinhar o que a nora quer. Como é bom amar os que são bons. Mas dizia São Francisco de Assis que os inimigos são aqueles que nos levam para o céu. É muito difícil chamar aquele parente chato, que quando você chega no final do ano fala, engordou? Se engordou, né? É difícil amar aquele funcionário, aquele patrão. Eu não estou falando só, gente, das pessoas necessitadas, não. O servir é para tudo. Inclusive aqui, quando alguém te serve uma água, quando alguém serve uma janta maravilhosa, igual foi ontem. Quando a gente serve só aquele que é bom, é maravilhoso. Quando eu era assistente social, a gente ia nas favelas. Aqui não tem favelão. Em Uberlândia tem. Você tinha que pedir permissão para entrar. A gente entrava com aquele carrão antigo, não sei se é Comodoro, que era um carrão preto escrito Tribunal de Justiça. Então quando a gente chegava, todo mundo sabia que era alguém do tribunal. E vinha aquele tanto de menininho correndo, com as boquinhas tudo suja, né? O narizinho tudo catarrento. Vinha aquele tanto de menino, você entrava naqueles barracos, né, Maria? Onde o pessoal defecava ali com qualquer banda ali. Louça tudo suja. Gente, coisas que a gente não vê no dia a dia. E a gente ia lá para fazer visita domiciliar e tal. Um dia chegou uma psicóloga de Ribeirão Preto, toda classuda, né? E nós fomos juntas fazer um estudo social na favela. Primeiro ela não queria descer. Eu não vou descer aqui não, Daniela. Falei, mas tem que descer, minha querida. Você tem que descer. Né? É difícil, né? Calçar a sandália do outro, é difícil, mas tem que descer. Chegou lá, ela começou a dar ânsia, como o cheiro da casa daquelas pessoas. E por sinal,
Ela chamava Cíntia. E eu falei: Cíntia, minha amiga, aqui é essa realidade. Em 30 favelas que nós vamos, uma é uma mansão. E quando a gente chega na mansão, o povo quer comprar a gente. Porque acha, porque tem um dinheiro, pode comprar até a ética de um profissional. Falei: então, se você quiser trabalhar aqui, o juiz e o promotor disse: não vai em loco não, quem vai somos nós. É os nossos olhos, são os nossos olhos, os olhos do juiz e do promotor. Não deu um mês, ela pediu para sair. Não estava disposta a ir aonde desafiava. Tudo bem, é o tempo dela. E tudo bem, se quiser sair, saia, né? Pede para sair, como dizia no Tropa de Elite. Mas a gente precisa ter isso em mente, né? Às vezes a pergunta mais importante para o lema seja: não saiu? Quem somos enquanto servimos? Quem é você enquanto você serve? Você é o cara, bambambam, a mulher do fulano de tal. Eu sou o barão da soja dessa terra. Está pensando que eu sou quem? Sou leão. Ou você é apenas uma alma tocando outra alma? Porque o nosso caixão, ele não tem gavetas. Ele não leva nada daqui, a não ser o seu legado, o seu propósito, meu querido e minha querida, a sua missão aqui. Quem é você enquanto você está servindo? É a pergunta que nós precisamos ter para esse novo ciclo leonino. É assim que fala? Como é que é? Ó, ficaram bravos comigo ali. Leonístico. E tem gente ali que, ó, ficou bravo. É bom que está me ouvindo, né? Leonístico. Desculpa, Fran. Pode passar. E na prática do servir, somos exemplo na sociedade. Mas como anda o meu servir em casa? Nossa, eu não tenho paciência com meu marido. Deus me livre, homem chato. Reclama demais. Toda hora que ele chega em casa eu já estou nervosa, porque deixa um negócio num lugar, deixa outro no outro. Essa minha mulher, que só fica indo nas reuniões, não é não, Valmir? Que não para mais em casa, que fica na política, que fica lá no ano letivo da escola, e que fica é meu filho, é minha nora que não trata meu filho como ele merece, tadinho. É você, homem, que desrespeita a sua mulher. Mas eu sou leão, mas desrespeita a sua mulher. Não serve a sua casa com a sua honestidade, com o seu bom caráter, com a sua providência. Nesse mundo perdido como está, o que eu mais recebo na clínica são famílias em destruição. Eu falo às vezes, meu Deus, será que eu vou aguentar a clínica até quando? É dor, é dor, é dor, é dor, é dor. É família sendo desfeita, é a traição entrando, é a bebida entrando. A prosperidade entra por um lado, mas por outro lado perde-se o caráter. É gente se vendendo. São mulheres arrogantes às vezes. Gente, não tem paciência com os filhos, é uma gritaria danada. Não adianta servir bonito aqui. Quando você chegar lá no outro plano, como foi você como esposo, como esposa, como patrão, chuvindo às vezes, como empregado, que às vezes faz
um caixa 3, Daniela, mas está falando isso aqui? Tô, gente. Isso é da mazela humana. E se a gente não desvenda isso, a gente não cresce. E o movimento mina. O movimento mina. Precisamos olhar para esse servir na nossa casa. Qual é o seu exemplo ali? E é o mais difícil lugar que tem. É muito fácil servir aqui no Lares. Ninguém come 1 quilo de sal com você. Eu vou fazer 25 anos de casado. E eu falo, gente, não é à toa que eu sou terapeuta de casal. Porque eu sei com propriedade o que é viver a 2. E a gente só vive a 2 quando a gente aprende a suportar a angústia do outro. Nós somos muito idealistas. Tem gente que está com 30 anos de casado e até hoje espera que o marido mude. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, minha querida. Não vai mudar não, viu? Não vai mudar. A sua esposa também não vai mudar. Quem tem que mudar é você. Ninguém muda porque você quer. Mude você. Se você sabe o seu lugar, todas as outras coisas estarão em seu devido lugar. Agora, se você não sabe o seu lugar, você vai sair do seu lugar e lá dar palpite na governadora. Você vai lá dar palpite para o presidente. Você vai lá dar palpite no distrito. Você vai dar palpite para... Volta para o seu lugar. Se você estiver no seu lugar, tudo estará em seu devido lugar. Entende assim como a coisa é? E aqui, servir na sua casa, servir no seu trabalho, servir no Lions, servir quando você estiver no supermercado. Você vê que tem uma pessoa mais corrida, de repente dá para ela no lugar de pegar o pão. Gente, exemplo arrasta. Sempre quando acontece alguma coisa em casa, às vezes eu falo, meu filho, pega pra mamãe tá com as pernas doendo, né? Cai alguma coisa, ô filho, pega pra mamãe aqui. Ô filho, busca pra mamãe uma água, tal. Um dia saindo do Amareta ali no mercado, uma senhora deixou a sacola cair. E as laranjinhas foi tudo. Meu filho foi lá e ajudou a catar as laranjas. A minha outra petitinha foi lá, pegou a sacola para colocar as laranjas da senhora. Eu fiquei olhando, falei, meu Deus, são meus filhos mesmo? Falei, que gracinha. Aí depois eu lembrei, falei assim, eles aprendem a solicitude em casa. Porque também quando eles falam, mamãe, busca uma água para mim. Agora, filho, eu vou lá buscar. Mamãe, pega a toalha no banheiro que eu esqueci. Sim, eu vou lá pegar. Mas quando você for, confere se a sua toalhinha está aí. É na minha casa. E olha que eu já fui missionária da Igreja Católica. Eu já dei muita palestra. Já fiz muita coisa acontecer na minha juventude. Até eu entender que eu precisei sair de frente de religiosidade para voltar para minha casa e lá encontrar o verdadeiro sentido do servir, da generosidade e da força. Porque ser mãe de UTI não é para qualquer uma não. Fui mãe bem tardia, fui mãe aos 36 anos, por um diagnóstico de esterilidade. Tentei 10 anos ser mãe, quando meu primeiro filho veio prematuro. A UTI daqui extremamente precária. Eu, em dores de parto ainda da cesárea, passei a minha quarentena ali naquelas cadeirinhas de plástico, né, ali com meu filho na incubadora, a minha mãe no Rio de Janeiro colocando 10 estentes na cabeça, sem poder saber que eu tinha ganhado o TEL. E ali naquele momento de dor extrema, de medo de não conseguir levar para casa o meu filho, eu percebi, o que eu posso fazer aqui, minha gente? Eu vendo o povo precisando de fralda, eu vendo gente muito simples chegando, não tendo como comprar fralda, e o povo da UTI, Dani, você me empresta uma fralda sua? Você me empresta uma fralda? Toda hora vinha em extrema dor. Eu falei, eu preciso fazer algo por essa UTI. Eu fui para as redes sociais, falei, eu sou mãe de UTI, sou mãe de um prematuro, e aqui estamos precisando de fraldas, há muita criança carente aqui.
O que vocês podem fazer? Gente, eu recebi mais de 5.000 fraldas para a UTI neonatal de Rondonópolis. Na dor, eu lembrei, eu vou ser uma com os outros. Não estou falando que eu sou boa não, gente. É quando a gente está ligado para as coisas sensíveis da vida. Eu recebi fralda até de fora de Rondonópolis. E achei tão bonito que a OAB comprou essa causa depois. Nós não sabemos o que um pequeno gesto pode fazer, né? Pode passar. Vamos falar um pouco então sobre as virtudes de quem serve de verdade. Vamos lá? Pode apertar 2 vezes. Precisamos ter humildade. A pessoa que serve é uma pessoa humilde, gente. Pessoa humilde é pessoa pobre? Não. A humildade é uma virtude. Por que a gente precisa ser humilde? Para reconhecer que ninguém é maior do que o outro e que toda pessoa merece dignidade. A prostituta que fica lá na esquina fazendo o programa, ela merece, gente, dignidade? Lógico. O bêbado que fica ali todo dia incomodando, enchendo o saco, merece dignidade? E o craqueiro que a gente morre de medo dele, a gente sai correndo, Deus me livre, que homem esquisito, que merece dignidade? Por isso precisamos ter humildade. E humildade não é para ser bobo não, né? Tem gente que é muito corajoso. Não, eu conheço esses malandros aqui, cuidado. Eu trabalho em penitenciário, eu sei como que é. A gente tem que ser esperto, mas humilde. Não somos melhor do que ninguém. 2 vezes de novo, pode passar. Ser uma pessoa generosa para oferecer o tempo, talentos. Eu esqueço que está passando aqui. Generosa para oferecer tempo, talentos e recursos sem viver apenas para si. Teve uma pessoa que morreu. Chegou lá no céu. O anjo falou para ela assim: a senhora não vai ficar aqui não, a senhora vai lá para baixo. Eu vou para o inferno? Vai. Mas meu coração é cheio de amor. Eu tenho tanto amor para dar, como que eu vou para o inferno? Pois é, seu coração é cheio de amor, só ficou no seu coração, não transbordou. A senhora não deu amor para ninguém, então a senhora vai lá para o inferno. É uma metáfora, lógico, mas que diz dessa disponibilidade de servir. Servir é sair da zona de conforto, minha gente, não é? Pode passar. Ser uma pessoa empática, para enxergar o outro não como um problema, mas como um ser humano com uma história. Todas as pessoas que vocês encontram têm uma história. Não cabe a nós julgar. Ah, mas ela traiu o marido. Ah, mas ele bateu na esposa. Quem é você para julgar? Você não calçou a sandália daquela família. Você não calçou a sandália daquela esposa, daquele marido, daquele filho, daquela pessoa. Alguém de vocês já conversou com um mendigo? A primeira coisa que eu fiz quando eu decidi ser psicanalista foi conversar com o mendigo. Eu fui à Aparecida do Norte e ali, ao sair da missa, estava cheio de mendigos ali. E eu parei, olhei para um senhor negro, muito, com um olhão brilhante. E de longe a gente sentiu o odor dele. Mas eu fui até ele. Muito bem vestida, né? Ali fria, todo mundo fica bem arrumado, uma cidade turística. Me dirigi até ele e falei: qual é o seu nome? Ele: meu nome é Gilberto. Oh, ele fala bem. Ô, senhor Gilberto, eu sou a Daniela. Eu achei os seus olhos tão bonitos, o senhor tem um olho grande, penetrante. Ele riu, falou: há quantos anos eu não escuto algo assim, minha filha? E eu parei ali para conversar com ele. E ele me contou que ele trabalhava numa empresa e que quando ele perdeu a esposa, tinha filhos, os filhos se formaram, mas que quando ele perdeu a esposa, ele perdeu o prumo da vida dele. E ele saiu andando e não parou mais. E eu falei: seu Gilberto, mas você não tem vontade de ter uma casa?
Ele falou: filha, aqui é a minha casa, o céu é o meu teto. Porque a gente pensa que ele tinha que estar numa casa quadradinha, arrumadinha, com tudo limpinho. Mas ele entendeu que ali é a casa dele, é uma questão antropológica. Seu Gilberto, o senhor toma um lanchinho comigo e a gente bebe uma coca juntos? Ô filha, eu aceito. Fui lá, comprei um sanduíche, para mim e para ele, tomei uma coca e meus amigos ali esperando, né? E eu fui ali, bati um grande papo com ele. E no final eu pedi: seu Gilberto, o senhor me dá um abraço? Ele: não, eu estou muito sujo, não sou digno disso. Falei: mas eu preciso do seu abraço, seu Gilberto. Aquele abraço me curou. Eu devo ter ficado uma semana pensando naquele abraço, seu Gilberto. Eu senti o próprio Cristo me abraçando naquela pessoa. Ali foi um divisor de águas para a minha vida. O quanto meu orgulho caiu por terra naquele dia. O quanto o meu asseio de ser tudo muito limpinho, tudo muito... caiu por terra aquele dia. Gente, que experiência. Então a empatia de se colocar no lugar do outro é algo que todos os dias, isso é para todos os dias, isso não nasce na gente. Isso a gente vai acumulando, nós vamos cada dia aprendendo um pouquinho, nos esforçando um pouquinho, para que essas virtudes se entrem em nós. Sermos fortes, porque servir exige perseverança, especialmente quando não há reconhecimento. É aí que entra a força. Não dá para ficar saindo toda hora. Vou entrar no Lais, vou sair do Lais. Vou sair do distrito, vou entrar no distrito. Não dá, minha gente. Ou você é, ou você não é. Não dá para estar no meio do caminho. Ser uma pessoa sábia. A sabedoria, ela é para todos nós. É diferente de alguém inteligente, de alguém sábio. A sabedoria é com a vida. Então, por que eu preciso ser uma pessoa sábia? Para discernir de que forma ajudar. Nem todo auxílio é um verdadeiro serviço. Servir também é promover autonomia e dignidade. Eu sigo muitas pessoas no Instagram que são rapazes, que são cabeleireiros. Eles chegam no mendigo na rua e falam: o senhor quer um lanchinho? Quer tomar um banho? Vocês já viram esse tipo de trabalho? Eu esqueci o nome de quem é. Mas eles chegam nos 3, tira aqueles mendigos de São Paulo ali daquela Cracolândia, levam para um local, dá banho nesses mendigos, cortam os cabelos, aparam as unhas, dá uma roupa digna, dá um lanche e mostra o antes e o depois. Gente, é uma pessoa como nós. É uma pessoa que quando olha no espelho chora, porque se reconhece de novo na sua identidade perdida. Dignidade. Oh meu Deus, como isso mexe com a gente. Você vê um irmão seu. Um irmão é uma pessoa como você. Podendo ter dignidade de novo, de um corte de cabelo. De uma unha, de um banho. Um banho que para nós é algo tão habitual. Pode passar. Uma pessoa disponível, cultivando um coração aberto às necessidades que surgem. É isso, é esse feeling diário do servir. Às vezes você está cansado ali, minha filha às vezes fala: mamãe, faz um macarrãozinho amarelo para mim, que é um macarrão com açafrão. Eu falo: ah, nem, Lara, estou tão cansada. Dá uma preguiça, né? Aí tem dia que eu falo: meu Deus, peraí, deixa eu ali fazer, porque daqui a pouco ela não vai nem querer saber de mim mais. Sabe lá onde vai estar, né? Vou criar uma memóriazinha afetiva aqui. Todos os dias eu luto comigo mesmo, para ser sóbria, para pensar: peraí, deixa eu entender o que é isso aqui, para quando o paciente chegar eu estar inteiramente para ele, porque senão minha vontade é de falar para o povo assim: ah, vai te catar com essa historinha sua. Chegou uma paciente um dia para mim e falou assim: eu estou muito triste. Por que você está triste, minha querida? Porque eu pedi para o meu esposo uma BMW, mas ele quer me dar uma Mercedes. Eu olhei para ela assim, falei: ô, minha querida,
querida, quem dera, né? Os nossos problemas fossem sempre esses, poder escolher entre uma BMW e uma Mercedes. Pelo amor de Deus. Vamos agora falar de coisa séria. Qual é realmente a sua dor? É muita falta do que fazer, do que pensar, não é não? Vamos passar da página 2, minha gente. O mundo tá aí e a gente nessa, né? Pode passar. Desapegado do ego. Isso aqui é a nossa grande questão. Pois quem serve não busca aplausos, mas transformação. Aonde, Daniela? Interna, minha gente. Você está aqui porque você tem essa missão de se transformar. Não é só você transformar o mundo, não. Você está aqui porque com o seu servir você também se transforma. É igual a mangueira do bombeiro. O bombeiro está jogando a água, mas a água também está espirrando nele, está lavando ele. E assim é o seu servir. Se esse servir não te transformar, não adianta você estar aqui. Vai caçar um trem mais interessante para fazer. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. O nosso grande chamado é para evoluirmos como pessoas. Tem gente que não passa da página 2. Tem hora que eu sinto para falar com as pessoas, primeiro vem as fofocas. Você viu o que aconteceu com a fulana? Você viu o que a fulana fez? Você viu aquele bafão? Vi. Ah, mesmo? Pois é. E agora? Não passa. Então eu comprei algo assim, assim, assado. Nossa, eu fui, esses dias eu estava num lugar e a moça falando que foi à França. Nossa, na França eu só comia batatas. Tá bom. Passou um pouquinho, chegou outro na roda, ela, pois é, na França eu comia muitas batatas. Gente, para alguém que pensa. Falei, você foi ao Louvre, minha querida? No museu você foi lá no Louvre, você viu as coisas? Não passou, porque ela só ficou nas batatas. E para mostrar para as pessoas que ela tinha ido à França, mas na realidade, né, usando das batatas para mostrar que ela queria, que ela tinha ido à França. Pode passar. Por que isso, né? Porque a vaidade, ela cega o amor ao servir. E o grande vilão do Clube Lions é a vaidade. Se vocês não olharem para isso, não vai crescer. Não vai desenvolver. Vai ser uma coisa parca. Blasé. Não vai sair e ir ao encontro da grande missão que é acolher as necessidades, né? De quem precisa. O Narciso está ali. Alguém conhece o mito de Narciso? Narciso só acha feio que não é espelho. Ô Narciso, você está aí, Narciso? Temos um Narciso aqui. Ô Narciso, eu sei que você não é assim, viu? Mas esse Narciso do mito aqui, ele achava feio que não é espelho. Ele só olhava para si. O que é uma pessoa narcisista? Aquela pessoa que só pensa em si, que ela é o maioral, que ela é aquela que resolve tudo, que sem ela o mundo não acontece. É verdadeiramente um leão ali na postura do rei leão. A vaidade, gente, ela é autocentrada, né? Ela interpreta tudo a partir de si mesma. Ela não consegue olhar para um todo, para o coletivo. Cega para o outro. Tem dificuldade de enxergar o outro como sujeito. Ela olha para a pessoa como se fosse um objeto, em massa. Vamos ajudar aquela comunidade ali, pá. Vamos ajudar essa família aqui, pá. Não é objeto. Não é feito em série. Tem as suas realidades. Pode passar. Então a vaidade, ela é defensiva, reage com defesa gerada às críticas. Como nós somos egóicos. Deixa uma crítica para o seu distrito para você ver se você não vai ficar muito bravo. Não é, Leonino? Olha lá. Então a gente às vezes assim, só uma brincadeirinha,
Mas às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de lidar com as críticas, ou até muita dificuldade no nosso casamento. Quando às vezes o esposo fala, mas você é orgulhosa, hein? Meu esposo fala isso muito para mim, Daniela, mas você é orgulhosa. Eu remexo tudo aqui por dentro. Não sou não, mas eu sei que eu sou. Se mais de 2 ou 3 pessoas falar que você é alguma coisa, acredita, porque você é. Se você é turrão, as pessoas falam que você é turrão. Se mais de uma pessoa, de 2 pessoas falaram que você é turrão, você é turrão. E a seita do psicanalista, sabe qual que é? Nós temos uma seita, nós psicanalistas. O nome da nossa seita é a seita que dói menos. Aceita que você é assim. Porque se você não acolher, você não transforma, você não transcende, né? Pode passar. A vaidade, ela é uma superioridade disfarçada. Ela confunde autoestima com superioridade. Quem tem autoestima, ao ouvir a crítica, vai se manter no lugar e no mínimo vai falar, me desculpa, realmente eu errei. Realmente não era para ser assim. A pessoa que tem superioridade, ela vai questionar, ela vai justificar, ela vai buscar parceiros. Olha, fulano falou isso de mim, você acredita? Ela vai fazer um montinho a favor dela. Não acontece isso aqui não, né, minha gente? Não acontece. Cuidado com essa superioridade disfarçada, essa empáfia de chegar chegando. Chegue com a sua essência, com a sua história, que já é muito grandiosa. Ninguém é igual a você. Se você está aqui, é porque você é um órgão dessa grande célula. E sem você aqui, vai fazer a falta, porque ninguém é igual a você. Pode vir outro presidente? Pode. Mas não vai ser nunca igual a você, porque você é único. Pode passar. E a vaidade é a incapacidade de descentrar, fica presa em si mesma, de sair do próprio ponto de vista para enxergar o do outro. Eu sou centrado em mim mesma. Eu sou em mim mesmada de mim. Eu sou tão eu que eu não consigo ser um com o outro. E isso eu falo, não é lá para quem a gente está servindo, não. É o servir aqui, na casa de vocês, um com o outro, né? Pode passar. Então o ego, ele é sutil. Gente, é uma sutileza. A gente acha que nós somos tão bonzinhos. Nós achamos que nós somos pessoas tão maravilhosinhas, tão fofinhas. Somos. Mas se a gente não olhar para aquilo que nos desafia, nós não vamos crescer jamais. Por quê? Porque o ego, se não olhado, ele transforma a solidariedade em palco. Eu fiz, eu faço, eu mandei, eu dou conta, eu compro. Cuidado. Aqui não é lugar de palco para ninguém. Aqui é lugar de unidade, de comunidade, de somatória para o bem comum. Pode passar? O ego, ele transforma a generosidade em vaidade. A sombra de ser generoso é ser vaidoso. Lembra de uma passagem bíblica que Jesus fala que a sua mão direita não saiba o que fez a sua mão esquerda? Só de falar que já somos do Lions, já nos dá uma autoridade. Eu sou leão. Olha que legal, eles fazem uma obra linda social, e fazem. Só que a gente tem que olhar para isso não com orgulho da superioridade, mas com orgulho da generosidade. Porque se você está aqui, é aqui que vai te formar para ser um bom ser humano. Você está aqui porque você também está sendo chamado a ser um ser humano melhor. Não só ir lá cuidar dos seres humanos que precisam ser melhores, mas vocês primeiro precisam ser melhor, para depois querer que o outro seja tão bom quanto, né? Pode passar? A força para servir, ela endereça para degladiarmos sobre quem é o melhor. Isso é uma questão do ego.
eu vou fazer bem melhor nessa gestão do que o fulano passado. Minha gente, estou pegando o pé de vocês, né? Porque a gente precisa saber disso para que nós não caiamos nas armadilhas. E o nosso Lions possa crescer e alcançar a grande missão que vocês têm para o mundo, que não é só para cá. Pode passar? O outro é apenas uma oportunidade para que eu me sinta importante, né? Não, se sinta importante pelo que você é, não pelo que o outro significa para você. Pode passar? O verdadeiro serviço nasce quando o ego diminui e o amor cresce. Pode passar? Amar é querer o bem do outro. São Tomás de Aquino traz essa frase num contexto lindíssimo. Amar é querer o bem, mesmo daquele que te desafia, mesmo daquele que não é uma pessoa legal para ser amada. Amar é querer o bem daquelas pessoas que estão agora famintas, que estão agora desabrigadas, que estão agora passando por situações tão difíceis, e também das pessoas que sofrem com uma depressão, com uma ansiedade, com o transtorno do pânico, com os lutos, com tantas perdas que a vida nos traz. Esse apoio, esse acolhimento emocional, esse acolhimento humanizado. Precisamos ser, antes de ser leão, precisamos ser humanos. Se o Lions não humaniza, nós não alcançamos a grande missão. Só a técnica não converte ninguém. Só a coisa mecânica e robótica não alcança ninguém. Mas o amor sim, pode passar? O amor, ele alcança. E quero falar para vocês, uma grande mulher pela qual me inspiro é Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher católica, freira, em um país onde a Índia é totalmente hinduísta. A igreja católica ali acho que não vingou, não sei, muito pouco. Uma mulher que queria olhar para aquilo que ninguém queria olhar na época, que eram os pobres. Madre Teresa de Calcutá sofreu muito. Acham que ela teve uma vida fácil? De cusparada, a distratos, tanto políticos quanto sociais, e ainda assim ela perseverou. E eu quero deixar para vocês essas frases para que nós possamos pensar sobre elas nesse novo ciclo, pode falar, do Lions. Nem todos nós podemos fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com grande amor. Quando Pedro estava entrando no templo, tinha um paralítico sentado ali, e ele pedia dinheiro aos discípulos de Jesus. Pedro virou para aquele homem e falou: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. É isso, meus irmãos. Não precisamos fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com grande amor. Pode passar? O fruto do amor é o serviço, e o fruto do serviço é a paz. Estamos muito sem paz ultimamente. Não temos paz para comer direito, para dormir direito, para conviver direito. Estamos vivendo um excesso de futuro e um excesso de passado, e não estamos sóbrios no presente. A paz se dá quando eu, com amor, sirvo, seja a minha casa, seja no meu trabalho, seja aqui no Lions. A paz vem através do servir com amor. Pode passar? Espalhe o amor por onde for, que ninguém jamais venha até você sem se sentir feliz. Daniela, mas eu não estou feliz. Derrama mesmo assim, que você também vai ficar feliz. Aonde não tem amor, coloque amor, que nascerá amor. Esses dias uma mulher falou para mim assim: como eu vou amar meu esposo, sendo que ele não me ama, ele não me olha, ele não me toca mais? Eu falei isso para ela: aonde não tem amor,
Coloque amor e nascerá amor. Confia nisso, minha gente. Estamos muito perdidos dessa essência do amor, mas ela é extremamente necessária. O amor desarma. Um dia eu cheguei muito brava com meu marido, nervosa, falando, enchendo o saco dele, muito brava com ele. E fui ficando nervosa, chorei, esperneei. Ele só silenciou e me abraçou. Ele só me abraçou e falou: calma, eu estou aqui. Calma. E eu fui cedendo, eu fui cedendo, eu fui cedendo. Eu nunca esqueci disso, porque aquele dia, aquele abraço que ele me conteve, me curou. O amor. Pode passar? Se você julga as pessoas, você não tem tempo para amá-las. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A feiticeira não é má, ela sofre. A sua sogra não é má, ela sofre. O seu pai não foi um alcoólatra maldoso, perverso, ele sofria. O seu chefe, seu coordenador, seja quem for, ele não é mau, ele sofre. A boca fala que o coração está cheio. Então, quando a pessoa é fofoqueira, quando a pessoa é faladeira, quando a pessoa é uma pessoa que julga o tempo todo, uma pessoa... é dor. Porque a pessoa que tem amor, que entendeu, elaborou suas dores, ela não faz esse mal a ninguém. Pode passar? O amor começa em casa. E não é o quanto fazemos, mas o quanto amor colocamos naquilo que fazemos. Há uma grande diferença aí, né? Pode passar? A maior doença hoje não é a lepra nem a tuberculose, mas o sentimento de não ser amado, de não ser querido e de não ser abandonado. Amado, querido e abandonado são os maiores medos da raça humana. Não ser amado, ser rejeitado, não ser querido e ser abandonado só. Nós morremos de medo da solidão. Mas o amor, a todas essas questões, pode curar e amenizar. Pode passar? Madre Teresa de Calcutá. Pode passar? E quero encerrar por aqui, agradecendo a atenção de vocês. Às vezes não era muito bem o que vocês gostariam de ouvir, mas é o que é necessário. Nós precisamos entender qual a nossa missão aqui, o que te espera a partir de agora, e que vocês foram escolhidos para estarem aqui. Por que eu não estou aqui? Porque às vezes não fui escolhida para estar. Escolhida por uma força maior, pelo amor. Cada um de vocês tem uma centelha aqui, divina. E quando vocês passarem, a sua centelha ficará. Vamos continuar essa conversa pelo Instagram. Me sigam aí, Daniela Bareia. Faço aí muitos questionamentos. Uso um pouco do lúdico para brincar com as mulheres e com os casados e com os solteiros. E precisando de mim, estou por aqui. Pode me chamar por lá, a gente bate um papo. E foi um prazer estar com vocês, tá? E que nós possamos pensar a vida a partir disso. De diminuir o nosso ego para que o amor cresça. Obrigada, Fran, pela oportunidade. Um grande abraço a vocês. Obrigada. Maria, Colega. Teu carinho. Ô, minha amiga.